Vocês estão bem? Sim. Então tá. Ó, juro que a hora que começou a chover agora à tarde, eu falei, o pessoal não vai. Quer ver que agora deu uma desculpa plausível, ninguém vai querer ir na palestra, porque começou a chover. E vocês vieram. Tá? Então, parabéns para nós que viemos na palestra hoje. Tá bom? É sempre um prazer muito grande voltar aqui, é sempre muito gostoso voltar a essa casa. Né? Agradecer ao seu Carlos primeiro, que nós tivemos que fazer umas 30 alterações na data, né? Seu Carlos está ficando louco já, mas acabou que deu certo da gente vir. É sempre muito gostoso poder retornar a essa casa de oração e também nessa época do ano tão importante, né, pessoal? Então, antes de mais nada, que a paz de Jesus esteja nos nossos corações nessa noite. Não só nessa, mas em todas as outras. Nós estamos entrando em um período, agora, que é um período muito gostoso, né? Estamos entrando no final de ano, a meninada já está praticamente de férias, está deixando as mães de cabelo em pé em casa agora, né? Os pais de cabelo em pé em casa agora, os pais não vê a hora que volta às aulas. Vocês viram, né? É verdade, né? Eu sei. Madeira que eu estou lendo. E é uma época também gostosa porque é a época que a gente usa para se reunir, né? A gente usa para reunir essa família. Então agora, fim de ano, Natal, Ano Novo, a gente às vezes dá até uma prolongadinha no início de janeiro ali, e aí vem aquele tanto de parente na casa da gente. Os parentes já vêm, o pessoal gosta de vir para o interior, né? Eles gostam de vir para cá. Já avisaram vocês, os parentes de vocês, que eles vão vir já? Temos que já vem assim, ó, mata o carneiro, que nós vamos fazer um churrasco. O pessoal já vem e já vai avisando até o cardápio que vai acontecer na festa de fim de ano. E é uma época gostosa porque é uma época em que a gente reunia a família, né? E hoje nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre família. Essa palavrinha até pequena, se a gente for parar para ver, mas que tem um grande significado na nossa vida, tanto material, mas quanto na nossa vida espiritual. E eu acho que não tem como não falar de família se a gente não falar da casa da avó, né? A casa da avó é um lugar maravilhoso. E se a gente, vou falar, por exemplo, no meu caso, então, nós somos em 10 netos. O pessoal das antigas tinha bastante filho, né? Eu sei que o pessoal tinha até 12 filhos, né? O pessoal antigamente. E como que era isso aí? O pessoal tinha 12 filhos, família grande, ia todo mundo para a roça, criança desde cedo trabalhando. E era, pelo que eu ouço falar, né? A gente ouve dos avós, dos tios aí mais velhos, a gente ouve falar que às vezes era um período um tanto quanto difícil na questão material, mas um período também muito abundante no que se fala de confraternização. As pessoas se reuniam no domingo, tinha todo aquele macarrão com carne moída que o pessoal fazia no domingo. E a família, mesmo grande, todo mundo se saciava, todo mundo sentava para conversar, todo mundo brincava, a meninada ia jogar uma bola depois, o pessoal mais velho ia jogar um baralho, e a coisa ia por aí. E como que é a família de hoje, mais ou menos? Olha, da minha idade, pelo menos eu não conheço ninguém que tenha 12 filhos. Porque eu confesso para você, eu fico pensando se uma pessoa tivesse 12 filhos hoje e tivesse que dar um celular para cada um. Haja internet para essas crianças terem um celular. Hoje não se tem isso aí. E tudo bem, o tempo foi passando, as coisas foram mudando, a família foi mudando, as reuniões de família foram mudando. Hoje você passa por uma mesa
faça esse exercício, se é que você já não fez. Você passa por uma mesa em qualquer lugar que seja, tem pai, mãe, 2 filhos, sentados na mesa esperando um lanche, uma pizza, um espeto, está cada um no seu celular. Não há uma conversa. Mas hoje, olha que inversão. A abundância material é grande, mas e a abundância no quesito de confraternizar? E esse amor aí? Como que está isso agora? Né? E isso dói na gente, né? Se a gente começa a pensar, isso machuca, incomoda, porque todos nós vivemos isso de uma forma ou de outra. Às vezes estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo. E o Evangelho, no seu capítulo 14, traz algumas respostas para essa pergunta. O que nós vamos fazer? Será que está certo do jeito que nós estamos vivendo? E veja, olha o nome a gente começa pelo nome do capítulo. Alguém lembra o nome do capítulo 14? Honra teu pai e tua mãe. Você já trouxe meus pais hoje? Não, é tudo experimento. Já trouxe premeditado. Tá? E não. Honra teu pai e tua mãe. Você lembra da lei mosaica? Dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Tem que amar até os inimigos. Mas quando chega nos pais, não mandou amar os pais. Deparou isso aí? Não tem. Ame o pai, não tem. O que o pessoal falou? Honra teu pai e tua mãe. Não é amar. O que é honrar, então? Porque, meu Deus do céu, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, e amar até os inimigos. E o pai e a mãe não. O pai e a mãe eu tenho que honrar. Sabe por quê? O que é honrar? É ter uma conduta. Isso é honrar. É fazer valer aquilo que nos foi passado. Vou fazer um exercício rápido com você. Quem daqui é pai ou mãe? Levanta a mão aí, vai. Levanta a mãe também, você também. Aí, ó. Nem todo mundo levantou a mão. Eu, por exemplo, eu ainda não sou pai. Agora, quem daqui é filho? Todos nós. Todos nós somos filhos. Pode ser que nós não sejamos pais, mas todos nós somos filhos. E não somos filhos ao acaso. Não existe acaso. Deus não joga dados. Nós, nas nossas várias existências, precisamos reencarnar. E a gente sempre fala isso na casa espírita, né? Não, precisamos reencarnar, há várias moradas na casa do meu pai. E tudo bem, mas se nós precisamos reencarnar, quer dizer que nós precisamos de um pai e uma mãe. Nós precisamos de um pai e uma mãe que possibilitaram que nós voltássemos para esse lindo planetinha azul e então tivéssemos essa nova experiência que nós estamos vivendo hoje. E veja, honra, olha como é que é o mandamento, se a gente olhar ele completo. Honra teu pai e tua mãe, para que tenhas uma dilatada vida sobre a terra. Aí você fala, mas está meio errado esse negócio, porque nós não estamos preocupados com a vida sobre a terra, nós estamos preocupados com a nossa evolução ao longo do tempo. Então por que se fala tenha uma dilatada vida sobre a terra? Porque quando Moisés escreveu isso, pessoal, a gente tem que dar esse passinho para trás para entender essa frase como um todo. Na época de Moisés, o povo, o coração das pessoas ainda era muito duro, certo? Então não adiantava Moisés falar
da vida espiritual, da nossa evolução espiritual, porque as pessoas não iam entender. Então, naquele momento, foi preciso usar um exemplo que as pessoas entendessem. Então, olha, honra teu pai e tua mãe, para que você tenha uma vida longa, uma vida próspera, uma vida dentro da lei de Deus. E aí a gente começa a se preocupar, porque honrar pai e mãe, veja, nós sabemos que existem várias constituições de famílias hoje. Existem famílias onde a criança vem e foi planejada, tem outras que não foi nem tão planejado assim, mas independentemente dessa forma que nós viemos a esse mundo, o Evangelho vem nos lembrar da nossa obrigação para com os pais. E que obrigações são essas? Primeira, assisti-los nas suas necessidades, assim como eles nos assistiram na infância. Vocês que são pais, em algum momento houve cobrança por parte dos filhos, ou melhor, de vocês para com os filhos? Olha, quantas noites eu passei em claro, olha, quantas vezes eu te levei no médico, olha, quantas fraldas eu troquei, quantas noites em claro eu passei. É claro que a gente pode lembrar isso aí, mas vocês se arrependem? Hoje, os pais, as mães, vocês se arrependem disso? Não. Isso para vocês soa como uma dívida que os filhos de vocês têm para com vocês? Não. Olha que bonito, não soa como uma dívida, porque o amor de pai e mãe, o amor paternal, ele é algo muito sublime. Então, parece que nós chegamos até um contrassenso, uma ambiguidade agora, porque tanto que foi feito e não se quer nada em troca. E o Evangelho vem falar assim: ó, o pessoal pode não querer nada em troca, mas honra teu pai e tua mãe. E a primeira coisa é assisti-los nas suas necessidades. O que vocês entendem por necessidades? Pode falar um de cada vez, se falar tudo junto, eu não entendo. Quando vocês falam bastante, eu vou pegar um papel para ir anotando e olhar as palavras aqui. O que vocês entendem por necessidade dos pais? Cuidados. Os cuidados. Mais específico. Carinho. Oi? Carinho. Afeto. Carinho, afeto. Mas comer, eu preciso ir para cá, né? Esqueci. Foi mal, o pessoal que está assistindo, eu esqueci de ficar aqui. Carinho, afeto, mas e as necessidades básicas? Comida, roupa, vestimenta. Se houver necessidade, tem. Também é obrigação dos filhos, segundo o Evangelho? Sim. Mas hoje, o que a gente percebe, voltando lá naquela família que está sentada na pizzaria, cada um com o celular na mão, o que a gente percebe, em grande parte, é essa falta de assistência justamente nas coisas que o dinheiro não compra. E aí a gente está falando isso aqui, eu tenho certeza que você já pensou em alguém. Você já lembrou de alguém, do vizinho, do tio, do primo. Mas e nós? Nós viemos aqui hoje para conversar sobre nós. Essa nossa conversa, ela tem que incomodar, no bom sentido, no nosso coração. E como é que está isso? Como é que está esse cuidado com a família? Honra teu pai e tua mãe. Será que nós estamos honrando
esse legado? Às vezes meu pai está aqui, não me deixa mentir sozinho, mas às vezes quando a gente se pega fazendo alguma coisa, já aconteceu com você de pensar assim, nossa, se meu pai estivesse vendo eu ia tomar uma carcada. Se tivesse vendo, sabe criança quando fica muito quietinha, você fala, cara, se está quieta tem alguma coisa errada, vamos lá ver. Será que a gente tem se comportado dessa forma na vida adulta? Ou será que nós estamos realmente honrando esse legado? Vocês conhecem famílias que têm atritos? E veja, eu não estou falando aqui da discussão de quem pegou o último bife, não. Já tiveram essa discussão em casa? Pegou o último bife, eu ia comer o último bife. Não é essa discussão. Existem problemas, pais brigados com filhos, filhos brigados com pais, irmãos brigados com irmãos. Existem. Nós temos que ser realistas. E já aconteceu com você de estar olhando para uma pessoa e você falar assim, meu santo não bateu. Não, mas o que a pessoa te fez? Nada. Nunca conversou comigo, mas meu santo não bateu com aquela pessoa. Existem atritos entre as famílias que parecem não haver motivo. Parece não ter motivo nenhum. Fala, olha, parece que desde o berço pai e filho não se bicam. Parece que filha e mãe não se bicam. E o Evangelho vem trazer para nós hoje essa explicação. Tem uma passagem, e eu vou ler na íntegra, ela é curtinha, para que a gente entenda. Ela fala assim, ó, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Ela é o segundo tópico desse capítulo. Fala assim, ó, e vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isso ouviram, os seus saíram para o prender, porque diziam, ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. E estava sentado à roda de um crescido número de gente, e lhe disseram, olha que a tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo, eu esqueci, voltou aqui. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, lhes disse, eis aqui a minha mãe e eis aqui os meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Eu confesso para vocês que esse trecho do Evangelho de Mateus, ele é muito difícil de entender. Eu acho que eu li umas 10 vezes, procurei no Google, ChatGPT, até eu conseguir entender esse cara. Porque veja, trocando em miúdos essa passagem, Jesus estava pregando no meio da multidão, chega Maria e os discípulos e fala assim, oh, gente, chama Jesus aí para nós aí rapidão. O pessoal fala, Jesus, tua mãe e teus irmãos estão aí te chamando. Se a gente olhar crua e friamente para essa passagem, parece até que Jesus estava desdenhando de Maria e dos discípulos. Ele fala, oh, mas quem que é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí você olha isso e fala, mas meu Deus, mas será que Jesus estava desdenhando? Não é isso. Não é esse o ensinamento que ele quer dizer, que ele quer trazer para nós. O que Jesus tenta explicar para a gente é o terceiro tópico desse capítulo, que é chamado de parentesco corporal e parentesco espiritual. Porque veja, lembra que eu conversei com você no início? Para nós virmos para esse lindo planeta, para nós reencarnarmos, nós precisamos de um pai e de uma mãe. E o Evangelho traz assim, ó, o corpo precede do corpo, mas o espírito não precede do espírito. Veja,
nós, filhos encarnados, o nosso corpo vem dos nossos pais, certo? Mas quem criou o nosso espírito? Quem que é que cria sem cessar nesse universo vasto e infinito? Deus. Olha que legal, eu nunca tinha tido essa reflexão. O corpo precede do corpo, mas o espírito não precede do espírito. Ô Denis, mas então não tem relação nenhuma, não tem nada a ver? Tem sim. E eu vou te falar agora uma das frases mais bonitas que eu já vi na doutrina espírita. Guarde isso. Os filhos escolhem os pais. Veja que bonito e que profundo é isso. Os filhos escolhem os pais. Nós sabemos que há casos e casos para a reencarnação. Mas como que acontece? Nós, que somos seres imperfeitos, viemos para a Terra para espiar as nossas dificuldades, espiar os pontos onde nós precisamos melhorar. E quando a gente desencarna, a gente leva o nosso aprendizado, mas a gente também leva as nossas paixões. Nós levamos também as nossas más tendências. E quem já teve a oportunidade de ler livros da doutrina, como por exemplo A Caminho da Luz, né? O próprio Evangelho mesmo, ou até participar de trabalhos mediúnicos, nós vemos o quanto é arraigado em nós o desejo pelo material, o desejo de vingança, o desejo de punir aquele que nos prejudicou. A gente leva isso, essa raiva que nós temos, essas mágoas que nós temos hoje, se nós não trabalharmos isso, vai tudo para o plano espiritual. E aí, como é que faz? Lá no plano espiritual, depois que foi. Aí, imagina a espiritualidade amiga chegando para um espírito, por exemplo, que foi assassinado e fala assim: ó, vamos fazer um negócio? Você não quer voltar como filho do cara que te prejudicou? Você acha que o cara vai querer? Pense você hoje, você quereria? Você gostaria dessa ideia? Não, a gente não gostaria disso. Por isso que quando nós reencarnamos, é colocado sobre nós o que se chama de véu do esquecimento. Nós deixamos grande parte das nossas recordações para trás. Mas o espírito desencarna, vive o tempo que precisa para refletir, para entender, se revolta várias vezes sobre essa necessidade de precisar voltar até a Terra e reencarnar num seio familiar. Mas com o tempo, isso vai melhorando. Esse espírito vai recebendo ajuda, e chega uma hora que é a hora de voltar. E onde que você acha que nós precisamos voltar? Nós precisamos voltar exatamente onde nós temos mais faltas. Nós precisamos voltar em ambientes, em escolas que vão nos ensinar exatamente aquilo que nós precisamos aprender. E o Evangelho traz essa frase, tá? Deixa eu botar até aqui na outra página. Deixa eu só ler porque eu quero lê-la na íntegra. O contato incessante com os seres que odiou é uma prova terrível, da qual às vezes sucumbe, se a sua vontade não for bastante forte. Veja que as palavras do Evangelho são muito fortes para nós, mas ele traz tudo isso para nos explicar que muitas vezes essas brigas que nós temos no seio familiar, essas desavenças que são tristes,
Elas vêm, se não desta vida, elas vêm de outras. Mas Denis, meu Deus, não tinha uma outra forma da gente resolver isso? Não. Se uma criança está indo mal em matemática, eu vou ter que dar aula para ela de reforço de português ou eu vou ter que dar aula para ela de reforço de matemática? Se uma criança ficou de recuperação em ciências, ela precisa de aula do quê? Mas ela está indo super bem em história, que bom, mas ela precisa dar aula naquilo que nós temos mais dificuldade. Você falou que a pessoa escolhe o pai. Ele tem várias opções, mas por que tem que ser? Então, olha que legal. Boa pergunta. Na nossa vida, a gente acumula faltas, vamos colocar assim, com várias pessoas, né? Vamos pensar na nossa vida hoje aqui. A gente ao longo da vida acertou muito, mas também errou muito. Então, quando a gente vai para o lado de lá, existe o que a gente fala que é um plano reencarnatório. Então, não é assim, a gente vai escolhendo, quero voltar como filho do Lorival, quero ser filho do Lorival. Não é assim. Mas a espiritualidade nos conduz. Então ela fala, olha, Denis, eu acho que dessa vez é mais legal você voltar como filho do Lorival e da Tânia, tá bom? A Larissa vai voltar como filha do Jacinto e da Marlene. Tem uma força mais forte que nos orienta. Nós nunca estamos desamparados. Nós nunca estamos desamparados, né? Então, quando eu disse que os filhos escolhem os pais, nós sabemos que existem várias formas de reencarnar, inclusive a reencarnação compulsória, né? Então, quer dizer, vai voltar assim, daí, sei lá, não tem jeito, existe. Porém, quando o espírito já se encontra em uma condição, né, de falar, olha, você topa o desafio? Você vai voltar, você sabe que você foi inimigo dessa pessoa numa outra existência. Você topa voltar? Vamos, vai ser bom para você. É a mesma coisa que eu ensinar para uma criança assim, vamos fazer uma recuperação? Ele não vai gostar, mas a gente sabe que vai ser bom para ele. Entendeu? Então existem opções, existem. Nós temos tantas faltas a serem resolvidas ainda, mas a espiritualidade sempre nos conduz para o melhor caminho. Tá bom? Oi. E filho do coração? Né? Eu cuido de um e a minha filha cuida do outro. São dois irmãos. Também foi, como dizer, eles escolheram? Estava tudo no plano reencarnatório. Né? Exatamente. É assim. Quando a gente vai reencarnar, né, existe o nosso livre-arbítrio quando nós viemos para cá. Mas existem situações que estão no nosso caminho. Eu já sabia que eu iria cuidar dessa criança. Olha lá. Né? No meu plano. Agora, essa criança, então, ela também aceitou. Com certeza. Com certeza. Que bonito se a gente olhar isso, não é? É muito bonito. Então, esse amor de pai e mãe é algo tão fraternal, é tão bonito, que o próprio Chico dizia que uma mãe, quando faz uma oração, ela arrebenta as portas do céu, né? De tão poderoso que é esse amor de mãe. Então, existem famílias hoje com filhos do coração, e isso está no nosso plano reencarnatório, né? Não veio, no caso, o corpo não precedeu o corpo, mas o encontro dos espíritos precisava acontecer. É muito bonito isso, tá bom? Ô, gente, pergunta aí, é legal quando pergunta, tá? Se eu não souber responder, eu anoto, levo embora, se o cartão me traz na semana que vem, eu respondo. Não é seu cartão, eu vou na semana que vem rapidinho. Tá? Não, gente, é sério. Veja então a beleza. Ô, gente, vocês estão meio tristes? Vocês ficaram meio pensativos, vocês estão na cara. Se dormir, eu tenho um esguichinho de água que eu vou jogar no céu. Tudo bem? Perceba, é um assunto delicado, eu sei que é. Ele é um assunto doído, dói na gente. Mas ele é um assunto que ele precisa acontecer. Por quê?
porque agora é a hora da gente começar a resolver as coisas. Nós estamos todo mundo fazendo plano para o ano que vem já. Já tem gente que está pensando assim: eu vou enfiar o pé na jaca no Natal e no Ano Novo para janeiro começar um regime. Entendeu? Então, por que a gente não pode trabalhar para reatar esses laços? Não é verdade? Entrar num ano com o coração limpo. Não é verdade? Denis, mas espera que tem uma outra parte aí. Deixa eu só ler na íntegra aqui para vocês. E os filhos que pagam todo esse amor, toda esse devotamento que os pais têm, que os filhos pagam com ingratidão. Você já lembrou de alguém também, né? Você já está pensando em alguém. E é isso. Por que, Denis, por que isso ocorre? Olha, ocorre justamente por esses motivos que a gente estava conversando. Às vezes essa aversão, ela vem de uma outra existência, ela vem de uma outra vida, e a gente está ali junto para aprender a conviver, tá bom? Isso pode acontecer. Denis, mas é tão doído um filho pagar um pai com ingratidão, pagar uma mãe com ingratidão. É tão dolorido. É uma prova muito grande. Quase 90% dos filhos esquecem os pais. Então. A maioria. Chegou a realidade, você foi lá e para cá. É difícil. Mas por quê? Não é? O Evangelho traz assim: as grandes provas são o início do fim de um grande sofrimento. Essa aversão que ela acontece entre nós, entre as famílias, e isso seja entre os irmãos, entre os pais, onde foi que a gente errou? O Evangelho responde isso. Ele diz o seguinte: um de nós foi o culpado para essa repulsão estar acontecendo. Tá certo? Mas por que então que tudo isso acontece? Lembra que há várias moradas na casa do meu pai? Não desse pai, do Pai Celestial. Há várias moradas na casa do Pai. Por quê? Porque nós precisamos aprender as coisas. E a primeira escola é o lar, pessoal. A primeira escola da vida é o lar. Onde que a criança aprende a andar? Dentro de casa. Onde que recebe ali primeira papinha, geralmente dá os primeiros passinhos, é ali. Então o lar, a nossa casa, ela é a nossa primeira escola. As pessoas que compõem a nossa família hoje são as pessoas que nós temos que conviver para sanar essas dívidas. Na reencarnação ninguém erra de endereço. Não tem como. Como que se paga tudo isso então? Pensa você que falou para mim agora há pouco, que se devotou tanto para criar os seus filhos, que se dedicou tanto. Tem como isso ser pago? Pergunto para vocês. Não. Porque tem coisas que não tem como pagar. Tá certo? Então, meus irmãos, percebam. Parece que a gente olha todas essas palavras, que a gente lê o Evangelho, esse capítulo 14 principalmente, e ele nos deixa triste. É uma leitura pesada, uma leitura difícil até de ser entendida.
Mas qual que é a mensagem que esse capítulo traz? Que nós nos amemos mais, que nós nos coloquemos no lugar do outro. A gente vem para a casa espírita, quer fazer sopa, a gente quer fazer a palestra, a gente quer fazer tudo, mas como é que está a casa da gente? Como é que nós estamos cuidando dessa escola? A gente começa a fazer o bem. Tem que amar o próximo como a si mesmo, tem que amar até os inimigos. Por que a gente não consegue amar o nosso ciclo ali de casa? Aquelas pessoas que estão junto com a gente. É a nossa primeira escola, e não adianta nós virmos aqui e lermos toda a biblioteca do centro, se a gente não conseguir pôr em prática tudo isso. Falar quando tem que ser falado, ficar em silêncio quando a gente tem que ficar em silêncio. É essa a nossa escola, e é assim que a gente vai evoluindo, porque se nós não acertarmos nessa, nós vamos vir na outra, e na outra, e na outra, e na outra, até quando for necessário. É triste algumas situações? É triste, mas vamos falar a verdade, existem famílias muito felizes também. Eu acho que todo mundo aqui se lembra de um momento feliz que viveu na sua casa, um momento feliz que viveu com a sua família. Então, o que o Evangelho vem nos trazer é o seguinte: as dificuldades existem, temos que honrar pai e mãe, para que nós façamos com que floresçam dentro da nossa casa cada vez mais momentos felizes, para que as desavenças cada vez mais diminuam. Isso é honrar pai e mãe. Erros vão acontecer, nós somos seres imperfeitos, nós temos muito que aprender, mas que nós trabalhemos nesse novo ano que está chegando, que nós trabalhemos para sermos pessoas melhores, não para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor, para aqueles que nos toleram todos os dias. Você já deve ter pensado, eu vou assim, nossa, mas esse é uma prova na minha vida, hein? Já pensou isso? O pessoal em casa fala, mas gente, essa pessoa é uma prova na minha vida. Fica tranquilo, você também é a prova de alguém. Pode ficar tranquilo que nós somos a prova de alguém também. Às vezes a gente vai estudar a doutrina, lê tudo isso e acha que só nós temos obsessor. Não, as pessoas também têm. Então que nós entremos num ano novo, mais fraterno, mais amoroso, honrando o legado, não só o legado dos nossos pais, não só o legado da nossa família, mas todo o legado que o Mestre nos deixou, que o Pai Celestial nos deixou. Quantos ensinamentos nós temos e a gente não aplica? Está aqui, está escrito, a gente só tem que ler e aplicar. É isso que a gente precisa fazer. Mas é a correria do dia a dia. Semana que vem eu faço e acabou o ano. E aí? Denis, não tem como. Não tem como reatar aquela situação. Não. Então faça uma oração. Tire a mágoa do seu peito. Ter ódio, ter rancor, ter mágoa é colocar veneno num copo, beber e esperar que o outro morra. Está só dentro da gente. Meus irmãos, obrigado pela presença de vocês. É muito gostoso voltar a essa casa, principalmente quando a casa está cheia, né, seu Carlos? Parabéns ao pessoal da casa. Essa casa está cheia, é mérito de vocês que vêm trabalhando aqui. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade, principalmente nesse finalzinho de ano. Não podia deixar de vir aqui esse ano para conversar com vocês. Mas a mensagem que eu queria deixar é o seguinte: que nós honremos o legado dos nossos pais terrestres, mas que nós também honremos o legado do Pai Celestial, do nosso irmão celestial, que é Jesus. Meu muito obrigado, que Jesus nos abençoe.